Olá, gente, sejam bem-vindos à unidade 4 da nossa disciplina. Unidade essa que está dividida em 3 aulas, tá? Até na apresentação eu coloquei 4, mas na verdade essa primeira aula eu vou fazer sobre avaliação de desempenho e de sistema de informação gerencial junto, tá? Vou fazer 2 assuntos aqui em uma aula só, porque são assuntos curtinhos, aí, e um complementa o outro também, tá? Bom, a avaliação de desempenho é uma das mais importantes atividades da gestão estratégica de pessoas, porque é ela que vai nos dar respostas do que precisa melhorar, do que está errado, entre expectativa e realidade, qual foi a diferença, se é pequena, se é grande, tá? Então, o desempenho humano é um ato de cumprir ou de executar uma missão ou uma meta previamente definida, né? Então, eu tenho lá o planejamento, tenho a fase de execução e tenho a avaliação. E isso dentro de um ciclo que se retroalimenta, né? E eu faço isso utilizando as competências humanas relativo ao conhecimento, habilidade e atitude, que a gente já vem falando isso desde a unidade 1. Tá? Então, do ponto de vista organizacional, a avaliação de desempenho é um sistema formal de revisão e das pessoas ou das equipes de trabalho frente às suas atividades profissionais. Então, avaliar é rever o meu caminho, nem que for para dizer que está no caminho correto, mas sempre vai ter alguma coisa para corrigir, para melhorar. Tá? E é bom lembrar que, embora tenha essa conceituação referente à atividade em grupo, né, a avaliação do desempenho individual perante um grupo, na maioria das vezes a avaliação de desempenho é relacionado ao comportamento individual. Ah, professor, mas tem pergunta aqui que está dando a entender que é minha habilidade, o meu conhecimento, a minha atitude perante um grupo. Ok, mas a sua habilidade, o seu conhecimento e a sua atitude. Tá? Então, a avaliação de desempenho na gestão de pessoas, ela tem a responsabilidade de enfocar 2 aspectos principais. Tá? Primeiro, é a pessoa no exercício da sua atividade em si, tá? E a segunda é os processos relativos à área de gestão de pessoas. Se ela está evoluindo, se ela está se desenvolvendo, se ela participa de treinamento, tá? Se ela aceita bem o feedback, né, do desempenho dela, e por aí vai, tá? A avaliação de desempenho organizacional só será eficaz quando for vinculada ao desempenho do processo e ao seu resultado final. Ou seja, só vai funcionar se você conseguir vincular desempenho, resultado final, desempenho, resultado final, tá? Porque as pessoas inserem-se na atividade que compõe os processos. Então, vários autores da área de gestão de pessoas que estudam avaliação de desempenho só diz que ela vai funcionar somente quando você consegue completar o ciclo e quando você também faz as inferências, as correções que precisam ser feitas. Não adianta avaliar, o fulano não é assíduo, ok. Na outra avaliação, fulano não é assíduo, ok. E aí, né? O que está sendo feito para melhorar a assiduidade dele? Tá? E essa assiduidade é relativo a algum fator externo ou interno, né? Será que ele chega atrasado porque ele vem de uma distância longa, porque ele não tem o meio de locomoção adequado, ou ele chega atrasado mesmo de propósito porque ele não quer trabalhar, tá? Então a avaliação vai medir isso daí, tá? Então a avaliação de desempenho humano, ela consiste em você utilizar de maneira eficaz os processos organizacionais que vão determinar como estão sendo desenvolvidos os servidores e a própria organização. Às vezes, a avaliação de desempenho vai demonstrar que o resultado ruim foi causado por aquele servidor, mas a causa em si, a causa principal é a falta de condição, a falta de ferramenta ou a falta de instrução que a organização deixou de dar para ele. Então, resultado, o desempenho dele é ruim, mas a causa principal não é o servidor em si, mas a organização. O computador dele era lento, não tinha internet, enfim, são várias outras causas ali. E aí você só sabe disso se fizer realmente uma avaliação precisa. Tá? Dentro da gestão de pessoas, tem vários métodos utilizados para avaliar o desempenho das pessoas. Eu vou falar bem brevemente cada uma aqui. Tá? Um dos métodos é o método de escala gráfica, que é mais simples, é fácil de ser construído, você faz uma pontuação e você coloca o que é determinante de desempenho, né?
você vai criando notas ou escalas de 0 a 5, de 1 a 5, né? E aí, dentro dessa pontuação ou dessas escalas, você vai sabendo a performance dele, né? Então, o total era 50 pontos, ele fez 45 pontos. O total era 30 pontos, ele fez 20 pontos, tá? E aí, isso vai indicar a performance do avaliado. E vai dizer, vai apontar no final, né, um negócio chamado acurácia, né? Ou seja, ele fez 20 de 30 pontos, né, que dá 2/3, ou 66%, e no outro ele fez 25 de 50 pontos, que é o que dá 50%. Então, ainda que ele tenha feito 25 pontos, em percentual é menor do que o outro indicador dele. Então, eu preciso trabalhar nesse aqui que ele só fez 50% dos pontos. Tá? Outro método é o método dos incidentes críticos, que ele requer um certo registro por escrito e concentra em determinar os grandes pontos fortes e os grandes pontos fracos dos avaliados, tá? Que vai interferir positivo ou negativamente no resultado organizacional. Esse incidente crítico, ele não tem uma escala, tá? Ele vai ser como se fosse um memorial descritivo ou um prontuário, tá, do colaborador. O Gustavo, ele chega no horário, porém ele sai muito cedo. Ele atende bem, porém tem hora que ele apela, né? Então eu vou colocar aqui tudo que tem de positivo, tudo que tem de negativo. E aí, obviamente, eu vou ressaltar para ele aqueles pontos positivos e vou pedir para ele trabalhar naquilo que é negativo, aquilo que é realmente crítico, tanto do lado positivo quanto negativo, tá? Não deve ser feito só em cima do positivo e muito menos só em cima do negativo. Porque se eu for trabalhar com essa pessoa em cima desses incidentes críticos e falar só o lado negativo, ela vai achar que ela não presta, que só tem algo de ruim, não tem nada de bom. Então sempre tem que ter os dois pontos para ela poder também. Professor, mas não tem jeito, é só ponto ruim mesmo. Não, tudo bem, vai fazer o quê? Vai inventar? Não vai inventar, né? Mas tem que deixar claro para ela que eu não localizei ponto positivo seu, né? Para que isso fique bem evidenciado para ela, tá? Outro método que não é muito utilizado é o comparativo, né? Quando você tem um servidor referência e aí você compara esse servidor referência com os demais. Isso gera ciumeira, isso não é muito bom de ser utilizado, mas tem empresa privada que usa muito, né? Fulano chega no horário, fulano produz bastante, fulano, né, nunca reclama. Isso não é muito bom, porque esse que serviu de comparação, né, de parâmetro, né, geralmente vai ser rechaçado, vai ser questionado pelos outros colaboradores, tá? Às vezes até forçado a reduzir o nível, o padrão, para que os outros caibam também, tá? Método das escolhas forçadas é um instrumento que tem várias frases sobre o desempenho do servidor e o avaliador escolhe aquela que melhor identifica o desempenho de cada avaliado, tá? Então, o avaliador é forçado a considerar somente aquele aspecto do trabalho, né? Então, esse servidor chega todo dia pontualmente no horário, né? Ou cumpre pontualmente o seu horário. Esse servidor chega no horário, mas sai mais cedo. Esse servidor chega atrasado, mas sai mais tarde, né? Então eu vou colocando algumas hipóteses de resposta, né? Que o avaliador vai marcar. Não, esse cara parece que esse aqui, essa pessoa parece com essa resposta aqui. Esse é o de escolha forçada. Eu não tenho um número ou um indicador. Eu tenho uma resposta que bate em cima ou se aproxima do avaliado. O ensaio, ele é um método um pouco mais subjetivo, tá? Não é muito utilizado também, no qual o avaliador escreve pequenas redações sobre o desempenho do servidor nas atividades desenvolvidas por ele, num período determinado. O ensaio parece bastante com esse do incidente crítico, tá? Só que o ensaio geralmente não é muito utilizado, porque o ensaio é realmente só sobre em cima a atividade desenvolvida e não sobre o contexto do servidor frente à empresa, coisa que o incidente crítico leva em consideração, tá? E a avaliação 360 graus, essa sim é muito utilizada e essa é muito bacana, tá? Porque
principalmente nas empresas mais modernas, porque ela tem uma característica mais democrática, mais participativa e mais próxima daquilo que realmente é o servidor, tá? Cada servidor recebe um feedback de quase todas as pessoas, ou de todas as pessoas que ele tem um contato, né? Então ele tem a avaliação do superior dele, ele tem a avaliação de um colega do lado, ele tem uma avaliação, às vezes, de um ex-chefe, de um usuário ali do serviço público, tá? Da população, muitas vezes, tá? Que mesmo que não seja usuário, às vezes avalia o órgão como um todo, tá? Ou avalia aquele atendimento específico, melhor dizendo, tá? Então, fornecedor, enfim, qualquer pessoa que tenha algum mínimo grau de relação com ele, avalia ele, tá? O nome de avaliação 360 graus é inspirado na dimensão geométrica, né? Porque aí, né, 360 graus é um círculo completo, daí tem todo mundo avaliando ele. Os métodos tradicionais de avaliação geralmente envolvem um chefe imediato avaliando um subordinado, tá? Que muitas vezes aquele chefe não para ali, aquele chefe não tá ali, aquele chefe pode gostar demais ou pegar ranço daquele colaborador. Então fica uma avaliação não tão precisa quanto uma avaliação 360 graus, tá? E aí alguns pontos fracos no métodos de avaliação de desempenho, tá? Alguns instrumentos têm muita falta de objetividade, tá? Então, o fulano é assíduo, deu uma nota de 0 a 10. Ah, mas como assim? Ou ele é assíduo ou ele não é. Ou ele tá vivo ou ele tá morto. Não tem como eu dar um 7. 7 é o quê, né? O que diz uma nota 7 da assiduidade? Que ele chega de vez em quando, né? Que ele sai mais cedo ou que ele chega mais tarde? Ou que ele não cumpre horário, né? Aí eu falo para vocês, o servidor tem que cumprir 40 horas semanais, tá? Ele faz 9 horas de segunda a quinta-feira, tá? E 4 horas sexta-feira de manhã. Aí sexta-feira à tarde ele já cumpriu as 40 horas. 4 vezes 9, 36, mais 4 horas da sexta de manhã, 40. Eu olho o ponto desse servidor, ele cumpriu as 40 horas semanais. Tem como eu falar que ele avaliar ele como inascido porque ele não vem sexta-feira à tarde, né? Muitos de vocês vão dizer que sim, né? Ah, porque ele não veio sexta-feira à tarde, mas ele cumpriu as 40 horas, né? E aí, que avaliação que eu dou para ele? Então, uma coisa é eu dizer que ele cumpre horário? Não, ele não cumpre horário, porque ele está fazendo uma hora extra a mais todo dia. Por que ele está fazendo uma hora extra? Ele tem autorização para isso, né? Então, são itens que muitas vezes o instrumento não ajuda. Tem instrumento que ele faz duas perguntas negativas que viram uma pergunta positiva. O servidor não costuma chegar atrasado, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Ele costuma chegar no horário? Então, tem instrumento que a própria Onemat, na avaliação dos técnicos, era muito confuso o instrumento de avaliação, tá? Porque tinha pergunta que não levava a lugar nenhum. Tinha pergunta que nem sempre você conseguia achar uma resposta adequada para ela. E aí, às vezes, essa pessoa não atende totalmente esse item, mas aí eu coloco um 0, eu coloco um 5. Se eu for colocando 5 em tudo, daqui a pouco vai dizer que ela não atende ao que necessita ser avaliado e tem que ser exonerada, né? Então, isso que é complicado. Outro ponto fraco é que as pessoas que são envolvidas na avaliação tendem a perceber como uma situação de recompensa ou punição. O fulano lá, eu vou me vingar dele nessa avaliação, vou arrebentar na avaliação dele aqui, porque ele falou mal de mim, né? Eu estou avaliando a pessoa, não o trabalho dela, né? Então, isso nem sempre funciona muito bem. As pessoas não separam ali a pessoalidade, os aspectos emocionais da avaliação, não são imparciais, tá? O efeito halo, ou halo, né? Ele ocorre quando o avaliador dá uma nota alta em todos os aspectos de desempenho. Eu não quero confusão com essa pessoa, não. Eu vou dar 10 para todo mundo aqui. Vou até fazer meu trabalho. Não estou com tempo, vou dar 10 para todo mundo. E aí eu já vi, e tenho certeza que quem é servidor público já deve ter visto isso. Você tira lá uma nota 9,5 na sua avaliação de desempenho, porque seu chefe foi correto e leu que, né, avaliou do jeito que tinha que avaliar, e às vezes o outro chefe dele avaliou de qualquer jeito e deu uma nota 10. Isso é para desmotivar qualquer um, né, pessoal? Você vê lá que você se esforçou e tal, tirou a nota 9,5, e aí um outro lá que não se esforça, chega atrasado, não tá nem aí com o serviço, tem uma nota 10 na avaliação de desempenho, né? Então eu mesmo já passei a nem observar a nota, só quero que seja aprovado em avaliação de desempenho,
porque eu sei que o instrumento não ajuda e o avaliador não recebeu a capacitação para avaliar corretamente. Outro ponto fraco é a síndrome do comportamento recente, que é quando o avaliado ele está perto da avaliação, né, está perto de ser avaliado, e ele começa a se comportar diferente, né, do que ele realmente é, né? Então ele meio que tenta enganar ali o avaliador, demonstrando um comportamento que nem sempre é assim, né? E dentro do setor público tem muita resistência à mudança, resistência à implantação de rotina de avaliação de desempenho, porque você depende de uma boa norma de avaliação, um bom instrumento, um bom treinamento do avaliador, um avaliador que se atenta aos instrumentos de avaliação, né, e que consegue entender que a avaliação é para que as pessoas melhorem, e não para que sejam realmente punidas. Tá? Então, só continuando aqui, né, é uma aula dupla, né, quanto ao sistema de informação gerencial. Quando você lança essas avaliações e os dados dos colaboradores, você insere isso dentro, né, ou deveria inserir isso dentro de um sistema. A construção de um sistema de avaliação de desempenho precisa observar essencialmente a questão da cultura organizacional, que a gente vai falar na aula da unidade 4, né, aula 3. A natureza e as condições da estrutura humana, bem como as diretrizes e objetivos institucionais. Então veja como é complexo fazer essa avaliação, né? E um sistema de informação gerencial, ele serve para captar essas informações e ele visa integrar os dados, propondo informações e gerando, né, quem faz uso dessas informações, tentando gerar conhecimento. Então, o conceito de um sistema de informação gerencial de recursos humanos deve ser planejado para coletar, processar, armazenar e disseminar informação, dando melhores condições aos gerentes para decidirem de maneira eficaz os processos relacionados à gestão de pessoas. Então, assim, separando, né, esse conjunto de dado, informação, conhecimento e inteligência. Eu sempre gosto de usar esse exemplo de um termômetro, tá? Dentro de um termômetro, o número que ele gera, nesse caso dessa figura aqui, que é um termômetro que tem iluminação também por cor, tá? Esse número que ele gera de 36,3 é um dado. É um número. Se eu não falasse para vocês que era um termômetro e falasse que era 36,3, é um dado aleatório, tá? Quando eu digo que um termômetro tem uma escala para medir febre, né, eu estou fazendo uso desse dado, compondo uma informação, né, que entre abaixo de 37, 37 para baixo a pessoa não tem febre, entre 37 a 38,5 ela tem um grau moderado, por exemplo, de febre, tá? Não lembro agora da saúde, depois me corrijam aí, tá? E acima de 38,1, por exemplo, já é considerado febre. Acho que é 37,9, tá? Mas vamos colocar aqui 38,1 já é considerado febre. Então, isso é uma informação. E o conhecimento que eu vou tirar desse termômetro, né, é que se tá verdinho, ok, se tá amarelinho, tem uma certa atenção, talvez medir de novo, talvez esperar um pouco para mensurar, né? E que se tá vermelho, eu tenho que barrar ali, tenho que tomar determinadas atitudes para essa pessoa que está com febre, né? E a inteligência é sabendo que tem alguém com febre, eu preciso medicá-lo, tá? Então, esse conjunto, né, de dado, informação, conhecimento e inteligência também é utilizado na gestão de pessoas, tá? Só fazendo um parênteses aqui, que era engraçado que durante esse período da pandemia, muito mercado, loja, comprou, né, esse termômetro digital. E aí, às vezes você ia no mercado, 34, né? Eu falei, não, meu amigo, 34 eu tô morto, esse termômetro seu tá errado, né? Mas não valia a pena discutir, porque senão até ele caçar um termômetro novo, você ficava plantado ali na porta do mercado, né? Brincadeiras à parte, né, voltando aqui, os dados de treinamento, férias, salário, por exemplo, de um setor de hospedagem, né, que a gente pode analisar, eles vão gerar algumas informações que vão corresponder à necessidade de treinamento, escala de serviço, escala de férias, fidelidade de servidores, entre outras, né? Então, dá um exemplo, professor, a partir do registro de ponto, tá, das pessoas, dos colaboradores, eu posso saber que quando é que as pessoas costumam faltar mais? Tem algum determinado período do ano que as pessoas chegam mais atrasadas?
Será que as pessoas chegam mais atrasado em época de chuva ou em época de frio, né? Então, isso vai fazer com que eu entenda por que elas estão chegando atrasado, inclusive possa mudar comportamento, né? Ah, se no frio as pessoas chegam meia hora atrasado, então vamos colocar para iniciar o expediente meia hora depois, porque aí em vez de eu punir a pessoa, eu só ajusto o horário de trabalho, é possível, né? Então, esse conjunto de dados, eles vão gerando um agrupamento de informação, né? Eu tenho aqui vários colaboradores que foram contratados na mesma época, então eles têm direito a tirar férias quase no mesmo período. Mas eu tenho conhecimento de que se todo mundo sair ao mesmo tempo, eu vou desfalcar muito o setor. Então eu vou fazer uma escala, vou priorizar, por exemplo, quem tem direito a férias, quem foi melhor na avaliação de desempenho. Pode ser um requisito, pode ser um critério, tá? Requisito não, pode ser um critério. Então, isso você alimentando dentro de um sistema, ele vai gerar gráfico, vai gerar algumas informações que você, como gestor de pessoas, pode interpretar e gerar conhecimento e inteligência. Conceder umas férias no momento correto, às vezes, em vez de pagar a hora extra, compensar com uma folga, e por aí vai. Tá? Então, essas informações vão permitir à área de gestão de pessoas tomar algumas decisões e oferecer algum treinamento específico, remanejar as férias dos servidores, fazer com que o estado de Mato Grosso, tipo horário de verão, né, se ajuste o horário ali por causa de trânsito também. Enfim, né, são várias as possibilidades. E aí, só para concluir, né, aqui a gente tem só um exemplo, né, do acesso do gerente, né, fazendo uso de um sistema de informação e a saída das informações, né? Então, ele vai executar aqui, vai inserir, né, algumas informações, ele vai buscar essas respostas a essas perguntas, e essas respostas vão gerar algumas informações. Então, com isso aqui eu concluo a nossa parte e vejo vocês na aula de higiene, segurança e qualidade de vida no trabalho. Até mais, tchau, tchau.